Um presságio. Polícia deflagra a terceira fase da operação e cumpre mandados na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Ação policial em Tijucas, na Grande Florianópolis. Policiais civis encontram granada escondida em buraco durante a operação. Atenção com as quedas de idosos. O número de ocorrências cresce e aumenta a preocupação entre os especialistas. Série A do Campeonato Brasileiro. No fechamento da 12ª rodada, Criciúma é derrotado pelo São Paulo no Morumbi. Sucesso na década de 1990. Léo Coelho bate um papo com o vocalista da banda italiana Double U, que se apresenta em Balneário Camboriú. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta sexta-feira começa com a terceira fase da Operação Presságio deflagrada pela Polícia Civil. A ação cumpriu mandados expedidos pela Justiça em Florianópolis e em São José, na região metropolitana. Você confere agora na reportagem de Ronaldo Penido. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 6 de afastamento de cargo público na capital e em São José, na Grande Florianópolis. Mais de 100 policiais da Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo, da DEIC, participaram da operação que investiga diversos crimes cometidos na administração pública. Um dos alvos da operação é um servidor que ocupou um cargo comissionado na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Ele não estava no local no momento da chegada dos policiais, que levaram documentos que estavam na sala deste servidor. Adriano de Souza Ribeiro também atuou como diretor de projetos e políticas desportivas da Fundação Municipal de Esportes, mas em abril deste ano foi exonerado. Em nota, a Câmara de Florianópolis destacou que não houve buscas em gabinetes de parlamentares, que a ação não tem relação com a casa e envolve apenas um servidor que trabalha no local. Outro alvo das apreensões foi a Secretaria Municipal do Continente, onde foram recolhidos documentos e aparelhos eletrônicos. Os nomes dos servidores não foram divulgados, porque o processo está sob sigilo. A Operação Presságio teve 3 fases até o momento. A primeira foi deflagrada em janeiro, quando apurou suspeitas de irregularidades na contratação de uma empresa que prestava serviços de coleta de lixo na capital catarinense. A segunda fase da operação, deflagrada em maio, culminou na prisão de 4 pessoas, entre elas Edmilson Carlos Pereira Júnior, o Ed Pereira, ex-secretário municipal de Turismo, Cultura e Esportes, Renê Raul Justino, ex-diretor de projetos da Fundação Franklin Cascais, Kleber José Ferreira, ex-diretor da Liga das Escolas de Samba da capital e apontado como operador financeiro e braço direito de Ed, e Lucas da Rosa Fagundes, ex-funcionário terceirizado da Prefeitura de Florianópolis. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Grecum Donum para apurar fraudes em financiamento de veículos. Os mandados foram cumpridos no Paraná e em Santa Catarina. As ordens foram cumpridas em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e aqui na capital catarinense, Florianópolis. As investigações começaram após um banco relatar prejuízos devido a financiamentos fraudulentos, feitos por uma empresa de Curitiba que firmou 12 contratos baseados em compras fictícias de veículos com dados de terceiros. Para validar os contratos, o grupo criminoso tirava foto das vítimas no momento em que entregava para elas presentes de aniversário. Vejam só. Essas pessoas, ao receber os presentes, tinham os dados usados de forma fraudulenta. Os investigados vão responder por fraude em financiamentos e associação criminosa. Em Tijucas, na Grande Florianópolis, a Polícia Civil descobriu uma granada escondida em um buraco. Foi nesta sexta-feira. A descoberta ocorreu durante uma ação policial na cidade. Um vídeo divulgado pela própria Polícia Civil mostra o momento no qual os agentes encontram o artefato escondido em sacolas plásticas. Carregador. Uma granada, cara. A apreensão ocorreu durante uma ação policial que investiga assassinatos ocorridos como parte de uma disputa territorial entre facções criminosas na cidade da região metropolitana da capital. Na operação foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. 2 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido.
A seguir aqui no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso e a previsão do tempo por fim de semana. O frio vem forte por aí. E veja também, número de ocorrências de queda de idosos aumenta e preocupa os especialistas. Os detalhes na sequência, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. É momento para o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. No Brasil, ano par, eleições. 24, a municipal. 26, a nova estadual com nacional. E no ano ímpar, é momento de reagrupamento, reorganização político-partidária. E aí a possibilidade de 2 federações no Brasil. Vamos a elas. Essa primeira já está sendo tentada há algum tempo. E tudo leva a crer que será formalizada em 25. União Brasil, Partido Progressista e o Republicanos. E a outra federação, vamos lá, MDB, PSD e PSDB. Isso, de alguma maneira, é uma resposta também àquela federação que já foi consumada para o pleito de 22, reunindo PT, PV e PCdoB. Agora, evidentemente que essas federações visam o quê? Especialmente a eleição presidencial. O PSD teria Ratinho Júnior, governador eleito do Paraná, mas ainda não é provável a sua candidatura presidencial. Essa federação pode ficar fora em termos de candidatura própria e respaldar alguém. Já a anterior, União Brasil, Republicanos e PP, terá sim candidato. Vamos a ele. Ronaldo Caiado, de Goiás, que é do União. Zema Romeu, reeleito de Minas Gerais, ele é do Novo. Mas essa semana já se ofereceu como vice. E começa a ser ensaiada essa dobradinha. Uma dobradinha forte. Mas o PL dificilmente deixará de ter candidato. E sabe qual é a candidatura que começa a aparecer como provável? Da prole Bolsonaro, o primogênito de Jair. Vamos a ele? Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio. Anda dando palestras pelo exterior, anda circulando pelo Brasil e o que vem de Brasília, as notícias que chegam, é de que ele poderia vir a ser o candidato. Michele Bolsonaro concorreria ao Distrito Federal, numa vaga ao Senado. Mas uma figura, próximo telão, estratégica para a eleição de 26 é Tarcísio de Freitas. É governador do poderosíssimo Estado paulista. A priori, hoje seria candidato à reeleição. Pode até vir a ser o candidato. Mas, buscando a recondução, como é que seria? Ele está no Republicanos. Simplesmente apoiaria o candidato Caiado, que não é do Republicanos, é União Brasil? Ou eventualmente apoiaria Flávio? Ou ele vai para o PL, ele, Tarcísio, e respaldaria o filho do ex-presidente e ficaria para a próxima? Aí só o tempo dirá. E o quadro sucessório presidencial hoje se encerraria, claro, com o nome natural do PT, Lula da Silva. Resta saber como vai estar o seu governo e como vai estar a sua saúde. O problema do PT é o seguinte: as outras alternativas são frágeis, sem densidade eleitoral. O PT hoje é um partido sem nomes para suceder o seu fundador número 1 em 1980, que responde pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. É com você, Rodrigo.
Obrigado, Prisco. Até segunda-feira. Você confere todos os dias o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade e também a coluna do Cláudio Prisco Paraíso no portal TVBV Online. Mudando de assunto, a população idosa no Brasil aumentou. Segundo o IBGE, é resultado do declínio da taxa de natalidade e também da maior expectativa de vida da população. Com isso, também cresceram as notificações de quedas acidentais entre pessoas com mais de 60 anos de idade. Num cenário em que os ambientes têm cada vez mais idosos, nota-se o envelhecimento da população. A expectativa é de que em menos de 30 anos a população idosa supere a população infantil. Atualmente, os dados já apontam o crescimento de pessoas com mais de 60 anos. 15,8% da população total brasileira está acima dessa idade, o que representa, segundo o IBGE, mais de 32 milhões de idosos. Essa estatística demográfica destaca a importância de cuidados mais abrangentes. De acordo com o Ministério da Saúde, as quedas são a principal causa de lesões e mortes acidentais entre idosos. Com o passar do tempo, a gente vai tendo perda de colágeno, né? O tecido vai ficando mais frágil, os ossos vão tendo uma desmineralização, então tudo isso vai ocasionando a fragilidade no idoso. A dona Rosemary tem até um histórico de quedas, algumas com fácil recuperação. Outras renderam lesões e até sequelas. Eu saí da pia, eu estava sentada na cadeira da mesa da cozinha, saí para ir para a pia. Quando eu fui, eu levei, não sei, de novo assim, não sei o que acontece comigo. Minhas pernas, eu levei um escorregão assim, mas assim, ó. Se eu não segurasse com a mão, eu ia bater com a minha cabeça com tudo no chão. A questão é que a fragilidade do corpo é um fator do tempo. Por isso, a necessidade de investir em medidas preventivas. A gente pode ter diversos cuidados, né? Entre eles, ir no médico, fazer consultas de rotina, ir no oftalmologista, ver se esse idoso não precisa fazer o uso de óculos. Em casa, a gente precisa ter cuidados com os tapetes para não escorregar, para não ter nenhuma queda. Se você colocar tapete em casa, eles precisam ser antiderrapantes, sapatos antiderrapantes. Florianópolis aprovou o decreto EBAP para melhorar a qualidade de vida e promover um envelhecimento ativo e saudável para os idosos da capital catarinense. A ação da gestão pública que é comemorada pela dona Rosemary, já que dentro de casa ela já tem o cuidado primário de um amor genuíno. Você cuida da vovó? Sim. Como é que você cuida da vovó? Dando remédio. Ela toma 3. Eu dou 3. As perdas na agricultura por causa das chuvas no Alto Vale do Itajaí superam R$1 bilhão. A constatação é de um levantamento feito por uma cooperativa após o término da safra. O excesso de chuva do segundo semestre do ano passado causou impactos que os produtores estão sentindo agora, após a colheita, já que em muitas culturas não houve formação completa de grãos nas lavouras. Resultado, decepção para o agricultor. Terminado o ciclo da safra no mês de abril, o levantamento de prejuízos começou a ser organizado pela Cravil com suporte da Epagre. E os números apontam prejuízo de R$1.019.206.500. Isso em diversas culturas. Os prejuízos ocorreram no arroz, né? Mas ocorreram na soja, principalmente que foi no momento da colheita agora. Nós não conseguimos colher, por exemplo, a soja. Perdemos arroz, perdemos trigo, 50% do milho. Por conta dos prejuízos, a Cravil busca junto ao governo federal medidas emergenciais de suporte às famílias. Os documentos que apontam o prejuízo bilionário foram protocolados nos Ministérios da Agricultura e Pecuária e de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para análise dos ministros Carlos Fávaro e Paulo Teixeira. O presidente da cooperativa, que é uma das maiores de Santa Catarina, explica que os pedidos envolvem prorrogação de dívidas de custeio e investimento e recursos financeiros de longo prazo. Nós pedimos, então, para o governo federal um apoio no sentido de prorrogação do custeio agrícola por 2 anos, né, quer dizer, pagar em 2 parcelas nos próximos 2 anos, com juros reduzidos a 2% ao ano. Pedimos também recursos
para investimento de longo prazo para recuperação dos solos perdidos. O documento enviado pela Cravil aos ministros foi assinado também pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, EPAGRE, UCAV, sindicatos rurais e de trabalhadores rurais, além do conselho que representa os secretários municipais de agricultura. A expectativa é que os pedidos sejam atendidos para que o produtor tenha condições de conduzir a nova safra. O fim de semana vai ser influenciado pelo afastamento da frente fria de Santa Catarina e pela chegada de uma nova massa de ar frio polar. Resultado, o sábado ainda vai ter mais nuvens e chuva na madrugada e começo do dia. Essa condição melhora rapidamente já no decorrer da manhã e aí o sol aparece em todas as regiões do estado. As temperaturas vão estar em declínio, com as mínimas sendo registradas à noite e as máximas não vão passar de 20 graus no estado. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 11, máxima de 17 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 18. Em Blumenau, 10 graus de mínima e 19 de máxima. Viramos a tela para mais informações. Olha só, Criciúma, mínima de 6, máxima de 16 graus. Em Lages, na Serra, mínima de 1 e máxima de 10. E em Chapecó, mínima de 4 e máxima de 12 graus. No domingo, aí sim, predomínio de sol, céu claro, ar seco em todas as regiões de Santa Catarina. O mapa aí mostrando o solzinho em todas as áreas do estado. O frio aí se vem com tudo no domingo, com temperaturas baixas, mínimas negativas nas áreas mais altas do estado e formação de geada ampla, um pouco mais isolada no litoral e também em parte do Vale do Itajaí. De olho aqui no telão para mínimas e máximas. Na capital, mínima de 9, máxima de 14 graus. Em Jaraguá do Sul, variação entre 5 e 16. Em Itajaí, mínima de 6 e máxima de 16 graus. Viramos a tela, mais detalhes para você. Tubarão, sul do estado, mínima de 3 e máxima de 13 graus. Em Urupema, na Serra Catarinense, vai ter mínima de 2,2 graus abaixo de zero e máxima apenas de 9 graus. E em Videira, no oeste do estado, mínima de 0 grau e máxima de 12 graus. A tendência para segunda-feira é de que a massa de ar seco siga a manter o tempo firme e ensolarado em Santa Catarina e o frio também. A seguir no Band Cidade, as informações do esporte com derrota do Criciúma para o São Paulo e os jogos dos times catarinenses do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E veja também, começa em Joinville a segunda edição da Festa das Luzes. Os detalhes no nosso bloco final, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Começa hoje em Joinville a segunda edição da Festa das Luzes. Até domingo, Joinville ficará mais colorida. Isso porque a cidade recebe a segunda edição da Festa das Luzes, circuito de arte pública e tecnologia que promete iluminar o centro da cidade. Serão mais de 20 atrações, como projeções, performances, shows e gastronomia. Toda a programação é gratuita, as atrações são para todas as idades, além do trabalho de artistas locais. O evento conta com exposição de artistas vindo de outros estados brasileiros e um artista vindo dos Estados Unidos. Artistas convidados de Nova York, artista francesa, artistas de São Paulo e muitos artistas locais também que estão apresentando performances, estão apresentando música. Então a galera vai andar na rua e a cada esquina que ela virar, ela vai se surpreender com alguma coisa nova, né? Algum tipo de arte gigante, iluminada nesse circuito que a gente criou. Obras de arte nas fachadas dos prédios são as grandes atrações desta edição. As formas e as luzes dão cores e brilho para encantar o público, que vai poder interagir com as atrações, que são verdadeiras obras de arte em meio à paisagem urbana da cidade. Série A do Brasileiro, o Criciúma perdeu para o São Paulo fora de casa. No estádio do Morumbi, os donos da casa abriram o placar logo a 1 minuto de jogo, com este gol de Alisson. Após jogada ensaiada de falta, Luciano fez o segundo dos paulistas. O Criciúma diminuiu com este gol de Arthur Caíque, que aproveitou a falha do goleiro. Mas ficou nisso. Final, São Paulo 2, Criciúma, 13º colocado da Série A com 12 pontos em 10 jogos, 0. O Tigre volta a campo já neste domingo para encarar o Internacional no estádio Heriberto Wilson. Para esta partida, marcada para as 6h30 da noite, o técnico Cláudio Tencati não vai poder contar com os meias Ronald e Marquinhos Gabriel, suspensos pelo terceiro amarelo. Bolassi, poupado contra o São Paulo, está de volta.
Na Série B, o Avaí encara o Amazonas domingo no estádio da Ressacada. Para o duelo diante do time amazonense, o técnico Gilmar Dalpozo vai ter os retornos do volante Ronaldo Henrique e do zagueiro Thiago Panhussá, que não estiveram em campo no empate em 1-1 com o América Mineiro na última rodada em Belo Horizonte. Por outro lado, o volante Zé Ricardo, que recebeu o 3º cartão amarelo, é desfalque certo. O Avaí está há 10 jogos sem saber o que é uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. São 6 vitórias e 4 empates conquistados. Se derrotar o Amazonas, o time catarinense pode terminar a rodada na liderança isolada da competição. Avaí e Amazonas se enfrentam na Ressacada neste domingo, às 11 horas da manhã. Mudando de assunto, quem viveu a década de 1990 certamente se lembra de uma banda italiana que fez muito sucesso aqui no Brasil, o Double U. O quarteto, que já vendeu mais de 10 milhões de discos, se apresenta em Balneário Camboriú. O Léo Coelho esteve como vocalista da banda para uma entrevista bem especial. Confira aí. Rodrigo Cardoso, amigos e amigas do Band Cidade, eu vim até Balneário Camboriú para conversar com um ícone da música dos anos 80, 90, que veio a Santa Catarina. Não é só a primeira vez, né, W? Não, eu já... William! Já veio várias vezes, várias cidades, eu não vou lembrar... Eu sei que você já esteve em Floripa na década nos anos 90, tocou na Champuca, nas Vieiras, fez um grande sucesso. A gente já fez Balneário também, algumas vezes aqui, alguns anos atrás. Então é sempre maravilhoso voltar aqui, cidade lindíssima. Você é um bom termômetro porque as cidades no nosso litoral de Santa Catarina têm mudado muito. O progresso está chegando bastante. Você consegue... Chegando aqui eu achei maravilhoso. Uma cidade linda, limpa. A cidade está de parabéns mesmo. Que legal. O pessoal de casa deve estar talvez estranhando porque você fez um grande sucesso com Please Don't Go. Aos 16 anos foi para a Itália. Sim. Como é que você fala tão bem português? Olha, foi um esforço danado. Eu demorei uns 20 anos para falar bem, né? O português não é um idioma fácil de aprender bem, mas depois tour, me esforçando. As primeiras turnês aqui no Brasil, estamos falando da década dos anos 90, não tinha muita gente que falava inglês. Nem em hotel. Ainda não tinha muito esse conceito de falar o idioma. Então eu teve que me virar, vamos dizer, né? Aí fui aprendendo aos pouquinhos. Hoje à noite você vai fazer uma apresentação num lugar que tem crescido muito, que é o Zoom Club, que é um fomentador, né? Resgata muito as músicas dos anos 80 e 90. Esse contato com o público deve ser delicioso, né? Gosto muito porque... primeiramente dá espaço a vamos dizer, a um público, a um cliente que hoje em dia busca algo de diferente, né? Um lugar bonito, um conforto, um show. Então gostei muito do fato de poder interagir com eles, eles contando as histórias, eu as minhas, né? É muito legal o que eles formataram porque acho que precisa, né? Precisa de mais coisas, tipo Zoom, né? Que é um conceito muito, muito legal. William, hoje faz à noite um show especial para você que está assistindo o nosso Band Cidade. Obrigado. Que o W volte cada vez mais para o nosso estado. Se Deus quiser. Muito obrigado. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade, vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Segunda-feira, Ronaldo Penido aqui no estúdio, vou estar em Brasília para a cobertura do prêmio Band Cidades Excelentes, a etapa nacional. Forte abraço, obrigado pela audiência, cobertura completa por aqui e até lá. Tchau, tchau.